Medicação inteligente. O nosso trabalho representa uma forma de melhorar o controle dos demais doentes, relativamente às análises médicas e posterior medicação. Para isso, seria necessário utilizar um aparelho que tivesse implementado um sistema inteligente de análise, cujo preço não fosse elevado, isto é, compensasse face aos gastos que ocorrem em deslocações, custos, até aos hospitais e/ou clínicas e também nas filas de espera nos locais de saúde. Já existem algumas ferramentas capazes de fazer este tipo de análise, contudo, nenhuma tem a particularidade de ser usada para uso pessoal. As funcionalidades deste aparelho seriam de controlar algumas condições médicas do corpo humano, tais como tensão, colesterol, diabetes, entre outras. Os utilizadores do aparelho teriam de introduzir informação base a seu respeito, peso e idade, por exemplo, e posteriormente o aparelho, utilizando os seus sensores, recolhia os restantes dados. Esta ideia surgiu após terem sido analisadas algumas lacunas no Sistema Nacional de Saúde, tais como na dificuldade dos utentes controlarem a calendarização da sua medicação. Um bom exemplo é a faixa etária de terceira idade, em que os utentes têm mais dificuldades em controlar a sua medicação, sendo que por vezes esquecem da toma dos medicamentos. Assim, com um aparelho que pudesse auxiliar neste sentido, cada utente teria uma medicação gerada de acordo com os seus dados e posteriormente uma medicação calendarizada. Teria de haver uma base de conhecimento como em qualquer sistema inteligente. Esta era composta pelos dados fornecidos e pelas análises efetuadas pelo aparelho, ou seja, criação de factos na base de conhecimento. Para os factos serem analisados pelo sistema, o utilizador teria que previamente submeter parâmetros, bases, seja como a idade e o peso. Posto isto, teria de haver algumas condições, base de avaliação, de forma a serem geradas medicações de acordo com os dados do utente, sendo que para isto o Sistema Nacional de Saúde teria que fornecer as métricas de medicação de acordo com os dados analisados. Um exemplo de funcionamento seria o seguinte: o aparelho começa por ser iniciado e a primeira coisa a fazer seria uma análise médica com os sensores e assim recolher as informações, tais como tensão, diabetes, entre outras. Recolhida esta informação, o sistema submetia um questionário com o peso e idade do utente e só poderia proceder à avaliação se todos os dados obrigatórios fossem preenchidos. Caso contrário, repete o pedido de informação de dados. A partir do momento em que todos os dados são preenchidos, a fase seguinte seria a elaboração de factos na base de conhecimento. Criados estes factos, o sistema utilizaria as condições de conclusão para elaborar um prognóstico. Caso este falhasse, o sistema teria de criar novas condições. Assim que o prognóstico estivesse elaborado, o sistema daria uso a regras de produção para inserir na sua base de conhecimento informações, como por exemplo, calendarização de medicações, que medicações tomar e a quantidade destas. Assim que a calendarização chegasse ao fim, o sistema informava o utente e removia a calendarização do seu sistema. Um bom exemplo de regras de condição seria o seguinte: se o colesterol for maior ou igual que um determinado valor X, valor este estabelecido pelo Sistema Nacional de Saúde, e se o peso e a idade estivessem dentro da média, então a medicação para o colesterol seria Y. Um outro exemplo poderia ser o seguinte: se os dados relativamente ao peso e à idade estivessem em falta, então um novo questionário teria de ser submetido. Estes são alguns exemplos de regras de produção possíveis para a elaboração do nosso projeto. Se a calendarização da medicação chegasse ao fim, então o aparelho teria de retirar da base de conhecimento o calendário da medicação. Um outro exemplo poderia ser este: caso a medida de colesterol obtida pelo sistema fosse acima da média, então seria adicionada ao calendário uma determinada medicação para o colesterol.